Conselho do... Vou recomeçar, boa tarde. Deixa eu só puxar aqui. Segundo, depois do... Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos à reunião do Conselho do FAEPEX, que, bom, tal como as câmaras superiores, né, Consul, CAD, CEP, está sendo realizada de forma híbrida, né, então fica facultativo a presença aqui, facultativa e desejada, ou incentivada, a presença na sala do Consul, e agradeço também aos colegas que estão participando pela via remota. Bom, antes, na verdade, só a título de, isso não é nem para deliberar, né, mas é um informe, né, porque o primeiro item da ordem do dia, que é a constituição da nova comissão executiva do Conselho de Orientação, ele decorre do próprio Conselho de Orientação, que foi renovado agora, né? Então, vou fazer aqui uma rápida leitura, né? Não uma chamada de presença, mas, enfim, serve eventualmente para ser o pessoal que... Mas, então, os novos membros, temos pela COSEM a doutora Fabiana Garbocchini, né, que está aqui, pelo COTIL, professora Carolina Malamão, pelo COTUCA, professor Jodir Pereira da Silva, FCA, professora Ângela Cristina Lucas, FCF, professor Paulo César Pires Rosa, FCM, professor André Almeida Schenka, Faculdade de Educação, professora Nora, que está aqui presente, Krauzik, né? Pela FEA, professora Gabriela Alves Macedo, pela FEAGRE, professora Franciane Colares de Souza Osberti, pela FECFAL, professor Felipe Remy Bernard Devlou, pela FEE, que é minha unidade, está o professor Paulo Cardieri, que hoje está remoto, pela FEF, professor Bruno Rodrigues, pela FEM, então um novo membro, o professor Renato Pavanello, né, que está representado pela Cátia, diretora associada, pela FENF, professora Daniela Fernanda dos Santos Alves, pela FEC, professor Oswaldir Pereira Taranto, FOP, professora Carolina Steiner Oliveira Alarcon, pela FT, professora Heloísa Desenkempter, Instituto de Arte, professor Márcio César Soares Freire, IB, professor Gustavo Quevedo Romero, IC, professor Leilton Leles Chaves Pedrosa, IE, professora Carolina Troncoso Baltar, IEL, professor Pablo Picasso Feliciano de Faria, IFISH, professor Oswaldo Martins Stanislau do Amaral, FGW, professor José Antônio Brum, IG, professor Lindon Fonseca Matias, IMEC, professor Marcos Bevenuto Jardim, IQ, professor Fábio Augusto. E temos ainda como representantes discentes da graduação o estudante João Florentino da Silva e da pós-graduação, a estudante Isabela Martins Bonafé. Então, esse é o nosso novo conselho. Bem-vindas e bem-vindos a todos e obrigado pela participação. Esse conselho, né, como muitos de vocês já sabem, enfim, se alguém quiser algum esclarecimento, posso dar, né, a gente tira e, portanto, foi renovado o conselho e será renovada também a comissão executiva, né, da qual nós temos atualmente, enfim, temos por normatização do FAEPEX, 2 representantes por área, né, por cada uma das grandes áreas de conhecimento que temos hoje no FAEPEX, que é a biomédica, exatas, humanas e tecnológicas. Normalmente, o que é feito, na verdade, é a primeira vez que eu, como presidindo o conselho, vou renovar essa comissão executiva. Em geral, a mesa
sugere, né? Mas, claro, sugestões são acatadas ou não, e pessoas, e vocês podem, eu gostaria de me candidatar. Inclusive, essas sugestões são até feitas sem consultar o interessado ou a interessada, né? Então, de repente, se surgir alguém que não pode, ou que, enfim, que por alguma razão quer declinar, não tem nenhum problema. A gente faz essa sugestão com base em duas coisas: um certo rodízio das unidades, né? E, por outro lado, a manutenção da memória, né? Então, a gente vai tentar, acho que não vamos conseguir em todas, mas em quase todas as áreas, manter um dos membros da comissão executiva e renovar o outro. Ok? Esclarecimento que vocês precisem. Você só me ajuda se alguém levantar a mãozinha lá, porque eu ainda não consigo. O Pelé que tinha, parece uma visão, assim, um ângulo grande, né? Consegue, mas eu acho que eu tenho que virar o pescoço para cá. Enfim, se você vê alguém que, por favor, levante a mão lá no quadro. Eu prefiro olhar para o pessoal, que é mais fácil, né? Mas, então, se alguém quiser algum esclarecimento, senão eu passaria a sugestão que a mesa tem. Bem? Bom, então, pelo rodízio, né, para as biomédicas, equilibrando um pouco a participação, não estou com a tabela aqui, mas a gente olhou a participação que as unidades da área de conhecimento já tiveram no Conselho, e procurando sempre empatar, né, os vasos comunicantes aí, para trás, pega alguém de lá. A sugestão seria ficar com os representantes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e da Faculdade de Enfermagem, ou seja, o professor Paulo César Pires Rosa e a professora Daniela Fernanda dos Santos Alves. Eles estão... Paulo, tudo bem? Topa? Ótimo. Daniela está na tela, talvez? Não. Acho que sim. Sim, Daniela, obrigada. tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Podemos contar? Podem sim. Muito obrigada pela indicação. Sintam-se totalmente à vontade. Alguém gostaria de se manifestar ou de se candidatar também? Acho melhor Bom, vamos aprovar o conjunto, né? Então, vamos lá. Na área de ciências exatas, a ideia é manter o professor Marcos Jardim, né, que já vem nos ajudando, traz um pouco a memória, incluir agora, o professor Marcos Jardim é do IMEC, né, incluindo agora, pelo IFGW, o professor José Antônio Brum. Não sei se... José Antônio? Boa tarde, eu estou representando o professor Marcos Jardim. Sim. E passou a informação de que se dispõe a continuar. Que ótimo, obrigado. Aqui na comissão, tá? Obrigado. Como você chama? Caio, também sou do IMEC, sou professor da estatística. Não. O professor Brum está na tela? Oi, sim. Eu sou Marcos César de Oliveira, estou substituindo o professor Brum nesse momento, só no dia de hoje. Tudo bem, né? Podemos contar com ele? Tá ótimo. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa quanto às ciências exatas? Nas ciências humanas, a ideia é manter, né? Professora Ângela já estava? Então, vamos manter sem ter estar. Não, porque você está na comissão de pesquisa, né? Tá certo, ok. Mas a ideia seria... É que você manifestou um desejo de declinar, ou não? Não? Então ficamos com o professor Oswaldo e a professora Ângela. Tudo bem? Mesmo? Ainda bem, poxa, que bom, salva tempo lá, porque eu estava com a informação errada.
Sim, é que na verdade o IFISH teve já tem uma participação grande, por um lado, mas por outro lado eu gostaria de manter o Oswaldo. Podemos contar com a dupla aqui, então? Alguém gostaria de se manifestar sobre ciências humanas? E, finalmente, nas tecnológicas, a gente manteria a representante da FEAGRE, né, que é a professora Franciane. Franciane está na tela? Desculpa, Franciane. Tudo bem? Tudo bem? Quis dizer, você pode ficar também, né? Além de estar tudo bem. Obrigado. Não, brincadeira, desculpa. Obrigado, Franciane. E aí, eu até comentei com a Kátia, né, que assim, por um rodízio, a mecânica teve pouca participação, e aí ele ia convidar o Pavanello para ser banca, né? Você chega lá e diz que livremente você o escolheu. Bom, essa seria a proposta da mesa para a nova composição, então, da comissão executiva do Conselho do FAEPEX. Um comentário, pessoal, algum esclarecimento? Se não, colocaria em votação essa nova composição. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções. Muito bem. O segundo tema, talvez dê um pouquinho mais de conversa, talvez sim, talvez não. O segundo tema é um tema, na verdade, que não é de hoje, que é trazido à pauta. Chega a ser uma coisa recorrente, mas é uma reivindicação que está um pouco latente, né? Mas que, por outro lado, também na gestão anterior chegou a ser trazida, então, da pandemia, e voltou com uma certa intensidade, com pessoas que conversaram comigo a respeito, né, que seria a criação da área interdisciplinar do FAEPEX. Né? O que seria isso? Uma quinta área, né, além das áreas que a gente acabou de citar, né, tecnológicas, exatas, biomédicas e humanidades e artes, uma área interdisciplinar que explicar o que seja, mas a mesa, né, os assessores aqui, Marcelo e Leonardo, que aliás eu devia ter apresentado, os assessores docentes, como, enfim, vocês já sabem, mas o professor Leonardo Tomazelli Duarte, da FCA, e o professor Marcelo Brock, do Instituto de Biologia, mas a gente tem conversado sobre isso e a posição nossa, tematicamente, né, é favorável, por alguns motivos que eu gostaria de colocar, e depois a gente discute com toda a liberdade aqui. Primeiro, o ônus propriamente dito, não há nenhum ônus no sentido assim que a gente pensa financeiro, tá bom, então vai ter mais uma área de 4 para 5, vai subir em 20% o número de projetos. Não é isso. Na verdade, o que eram distribuídos em 4 áreas vão ser distribuídos para ser deliberados em 5 áreas. Eu acho que ninguém deixou de submeter um projeto para o FAEPEX por ser um projeto interdisciplinar. Então, o que a pessoa fazia era, é interdisciplinar, mas tudo bem, é majoritariamente bio. Bom, então, uma pergunta que pode vir, se assim era feito, por que mudar, né? Eu acho o seguinte, todos nós aqui, né, principalmente os que têm aí umas décadazinhas de vida universitária, a gente, no fundo, aliás, eu mesmo, como pró-reitor agora, às vezes recebendo um recurso e tal,
pode vir das ciências humanas, pode vir das ciências biológicas, digamos, a gente tem um mínimo de, pelo menos de experiência, né, para olhar uma coisa e ver se academicamente está bem escrito, tem pé, cabeça, corpo e membros, se parece uma coisa de bom nível, se o pesquisador proponente é um acadêmico, enfim, que está preparado para aquilo. Então, mesmo sendo uma coisa de ciências sociais ou de biologia molecular, eu posso olhar aquilo e me parece um negócio bom, ou me parece um negócio ruim. Mas é claro que se for para o especialista, a avaliação vai ser um pouco mais apropriada. Então, a primeira coisa seria isso, seria adequar, né, projetos interdisciplinares que a gente quer que aconteça, né, a uma nova dupla, né? Claro que uma vez isso aprovado, na verdade, o que a gente está levando aqui é uma proposta do Conselho para ser aprovada pelo Consul. Isso aí teria que ser aprovado pelo Consul. Que seria uma nova dupla, como acho que a gente acabou de escolher e eleger agora, para avaliar esses projetos que se autodeclaram, digamos assim, interdisciplinares. O que a gente vem vimos no Covid, a área que agora eu estou um pouco lidando da inteligência artificial, sei lá, você pensa num projeto na linha de inteligência artificial e sociedade, né? Você envolve engenheiros, pessoal de computação, pode envolver filósofos, advogados, se for ligado à saúde, vai envolver o pessoal da saúde. Então, acho que isso faz parte do que a gente projeta para a universidade. Permitiria um fórum de julgamento um pouco mais, onde as pessoas que se candidatariam a essa linha se sentiriam talvez mais confortáveis, né, em serem avaliadas. Eu acho que isso beneficiaria, nesse sentido que eu acabei de falar, um pouco a todos que lidam, né, com pesquisas multidisciplinares. Em termos de unidades, alguns em particular, me parece. A FCA é evidente, né, uma unidade por natureza, por criação, né, por multidisciplinar, a própria FT, os centros e núcleos, eu acho que aí tem um papel importante, porque são centros e núcleos multidisciplinares. Eu queria só, para terminar o meu arrazoado, que não é uma coisa que eu quero que seja um argumento de convencimento, comentar duas coisas, uma mais factual, que é o fato de que na CAPES, né, nós temos, na CAPES nós já temos a área, e não é de hoje, né, já há alguns anos, a área multidisciplinar, e na FAPESP nós temos os programas multidisciplinares, né. E eu vi recentemente, é uma pessoa que eu respeito muito, eu acho que o pessoal do IMEC particularmente, imagino, né, mas teve uma reportagem sobre o IDEA, né, e hoje quem preside o conselho do IDEA tem que ser sempre um professor emérito, né, o professor José Mário Martinez, do IMEC, e ele fez o seguinte comentário sobre interdisciplinaridade, né, porque ele estava fazendo, nessa matéria que saiu no portal, propondo, né, que o IDEA, né, o nosso Instituto de Estudos Avançados, tivesse uma ação cada vez mais multidisciplinar. O Martinez é muito inteligente, assim, muito sutil na coisa, ele falou, esse é um tema sobre o qual no mundo acadêmico se fala muito, mas infelizmente se pratica pouco, porque é muito difícil de praticar, né? A interdisciplinaridade, aí ainda fala, nós acadêmicos, pela nossa formação, somos intrinsecamente disciplináveis, né? Eu achei assim muito sutil a posição, e a pessoa que tem umas décadas aí. E, enfim, e aí faz uma brincadeira, né, sobre exatas e humanas, né, as dificuldades ele é uma pessoa de exatas, mas também com muita cultura humanística. Enfim, eu acho que vai numa direção que pode ser positiva para a universidade, para outras metas, né, da gestão da universidade. E aí nós aqui na PRP, no FAEPEX, daríamos o nosso quinhão. Mas essa é a nossa posição, tá? Totalmente em aberto aqui para discussão. Então, quem quiser se inscrever, na tela ou pessoalmente, professora, por favor.
estou aqui de representante do IA. Tá, eu só acho que eu estou precisando de um esclarecimento, porque eu tenho um pouquinho de receio, que são... Eu entendi direito, vão ser 2 pessoas que vão estar avaliando esses projetos, e se é isso, eu fico com um pouco de receio que, dependendo do projeto interdisciplinar e as pessoas avaliando, que podem realmente não ter nada a ver com aquela... com as áreas. Tá, eu explico um pouco a dinâmica da avaliação, né? Tá. Quando eu falo das 2 pessoas, a gente... quer dizer, o que eu quero dizer é que, além a gente acabou de eleger a comissão executiva, né? O que é a comissão executiva? Nós temos 2 colegas de cada área do conhecimento, né? Que, enfim, que recebem, né? Que são, digamos assim, o receptáculo dos projetos, sejam eles de pesquisa, de participação em congresso. Então, só para tomar um exemplo aqui da minha área, que fica mais fácil para mim, nas tecnológicas, né? A gente acabou de escolher a professora Franciane, da FEAGRE, e o professor Pavanello, da mecânica, né? Então, qual é o papel desses 2 colegas em relação especificamente desses 2 colegas, que, no fundo, esses atualmente 8, né, passariam a ser 10, se a gente aprovar esse subconjunto do conselho. Se tiver uma proposta minha, né, em, sei lá, filtros digitais aplicados a não sei o quê, em sinais de engenharia elétrica, mas voltado para sinais e sistemas, bom, se eu faço essa proposta chega, né, você me corrige, ou para inicialmente vai para a professora Franciane ou para o professor Pavanello, que também, a não ser de algum desconhecimento meu, não trabalham propriamente nessa área, filtros digitais ou o que for. Mas aí, qual é o papel deles? Escolher um parecerista ad hoc, próximo à área, né? Que pode ser do IMEC, que pode ser do IC, às vezes, no meu caso, às vezes bate mais no IMEC e no IC do que até em outra engenharia. Mas eles vão ter, por isso que é um trabalho, enfim, a comissão executiva é um trabalhinho, porque realmente eles têm que ir atrás. Poxa, o João Romano aqui trabalha com esse negócio, eu nunca vi esse negócio, quem que poderia julgar, vou fazer uma consulta e tal, e é o papel deles achar alguém da área de tecnologia, que não serão eles, mas alguém próximo, que faz o parecer ad hoc. E aí, mensalmente, né? Mensalmente, a Franciane e agora o Pavanello se reúnem com a Flávia, com todos os pareceres que tem, e fazem uma classificação. Tem um que vai ser da própria agrícola, outro da própria mecânica, mas terão também da civil, da ambiental, da elétrica. Então, no caso, a gente teria que escolher para a área multidisciplinar pessoas que... Vai ter que ser uma escolha cuidadosa, né? Pessoas que trabalham em áreas de multidisciplinar, seja, acho que é interessante ter pelo menos um pesquisador de centro de núcleo, ou alguém da FCA, ou alguém de outra, enfim, não precisa ser desses que... Microfone aberto. Acho que tem alguém com o microfone aberto, por favor. E aí, esses 2 colegas, chega uma área multidisciplinar, como eu disse, sei lá, inteligência artificial e sociedade. Nenhum dos 2, tal como aconteceu agora há pouco, é de inteligência artificial ou nem tem uma formação mais de humanas, mas teria que achar o parecerista ad hoc adequado. Então, na verdade, esses 2 não são os avaliadores, né? São os administradores, digamos, do pedido. Não sei se ficou claro. Com certeza, né? Mas, mesmo assim, eu fico com um pouquinho de receio se esses projetos não vão estar um pouquinho mais de problema, e que, de repente, eles podem ser prejudicados. Não vai ter... Sim. Eu acho que vai ser uma avaliação mais... Pode ser, sim, uma avaliação mais complexa. Mas, por outro lado, da parte de alguns colegas que me contataram, que, enfim, uma representação pequena, mas eles ainda se sentiriam mais confortáveis, talvez,
nessa nova área, do que senão eles teriam que realmente escolher, não, sei lá, inteligência artificial e saúde. Ou eles teriam que, hoje, um projeto de inteligência artificial voltado para a gestão na saúde, ou teria que ir na exatas, ou teria que ir na saúde. Não tem, então, seria um pouco uma maneira de criar mas está em discussão. A dinâmica continuaria a mesma, que é uma dinâmica que nós temos no FAEPEX, que também é passível de erros, né? Sempre é. Acho que eu acho que o Lincoln, tá bom. Então, depois passamos para o... Boa tarde. Só ressaltar a importância e dizer que é muito bem-vinda essa ideia dessa área, né, como adequação, porque nós temos, por exemplo, no IG, já esse problema hoje em dia quando a gente encaminha as nossas propostas. Primeiro porque, por exemplo, na geografia, nós já temos essa dubiedade mínima, digamos aí, entre natureza e sociedade, então a gente sempre já fica meio repartido. Além disso, nas outras composições das nossas unidades também, que envolve DPCT e geologia, isso é muito característico, essa interdisciplinaridade. Só lembrar que nessa sala aqui, inclusive em tempos pretéritos, nós já fomos denominados de a unidade ornitorrinco, né? Isso é clássico na Unicamp. Então, eu acho que para nós, ornitorrincos, essa área seria muito bem-vinda. É um bichinho muito bonitinho, né? A discussão. O problema é que muita gente não sabe o que ele é, né? Não, Lincoln, obrigado. Então, acho que, de fato, eu citei, o IG acho que se aplica completamente nesse perfil. E, aliás, a gente, não sei se nada impede, eu vou passar. Eu acho que eu vou passar primeiro para o... Desculpa, para o Paulo. Nada impede a área... Oswaldir, perdão, vou passar para o Paulo, que eu acho que e logo em seguida para o Oswaldir, por favor. Professor, é o seguinte, eu acho que por ser a primeira oportunidade desse grupo, né, talvez nós pudéssemos ter, ao invés de 2, talvez 4, porque pensando assim, uma área da saúde, exatas, humanas, tecnológicas formando, talvez ele vai dar nessa parte inicial uma melhor visão, né, para a gente poder discutir, no caso, o professor comentou o caso do IG, né, pode ser que a gente tenha, então, alguém que tenha experiência. Por exemplo, se ficasse para mim pegar, meu caso, né, para eu pegar o caso, proposta deles, é bem difícil a gente avaliar, porque realmente é uma área totalmente inerente à área da farmácia, vamos dizer assim, né. Então, se nós tivéssemos, para avaliar se daria certo esse grupo com as 4 áreas, né, seria um grupo novo com 4, ou 4, né, dessas 4 áreas aqui formariam também esse outro grupo, que aí pudesse talvez ter um melhor consenso, melhor avaliação. Professor Oswaldir, tudo bom, Oswaldir? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor João, tudo bem? João, eu gosto muito da ideia de ter algo multidisciplinar, porque eu acho que cada vez mais todas as nossas unidades estão trabalhando em áreas multidisciplinares, não é? A questão que eu levanto é assim, como é que uma pessoa escolhe, estando na engenharia, se ela entra para pedir um pedido no multidisciplinar ou não, ou se entra pela engenharia, por exemplo, pelas tecnológicas. Veja, se você pensar, tem engenharia trabalhando com gente da saúde, com biotecnologia, tem pessoal de computação trabalhando com engenharia e com problema de saúde, ou com aplicações de problema de saúde, quer dizer, cada vez mais nós estamos multidisciplinares. A impressão que eu tenho é que nós estamos caminhando para um ponto em que tudo será multidisciplinar. Então, provavelmente, como o meu antecessor falou, talvez os pedidos para essa área multidisciplinar sejam em números maiores do que os pedidos nas áreas comuns que nós já temos. Se você pensar tanto na engenharia elétrica quanto na engenharia química, nós temos um departamento de engenharia química, é biotecnologia, que é quase mais bio do que engenharia, não é? Todos eles certamente tentariam entrar. E em todas as áreas. Então, eu acho que sim, eu concordo com a ideia, acho que a ideia é boa, mas eu acho que a gente já tem que pensar que talvez essa área multidisciplinar ela vai crescer mais que as outras, e talvez
precisamos sim de mais gente para ajudar, para poder trabalhar com isso. É por aí, João. Mas parabéns pela iniciativa. Perfeito. Obrigado, Jorge. Eu acho que tanto Paulo como o Jorge levantaram um ponto importante. A gente pode criar já escolhendo 4 colegas, enfim, que terão que ser também escolhidos, submetidos aqui ao conselho, e ver aí uma evolução em um ano e pouco. Porque também isso é um modelo, né? Nós estamos, aliás, hoje vamos falar do manual, nós estamos mudando. O FAEPEX está completando 20 anos, né? As coisas, felizmente, funcionando bem, graças enfim, a todos os que me precederam aí, sobretudo graças a vocês. Mas, de repente, uma iniciativa dessa pode apresentar resultados que façam com que a gente mude o nosso modelo. Em vez de ter essa comissão executiva, 2 de cada área, as coisas não são mais tão compartilhadas quanto há 20 anos atrás, podemos fazer. O futuro dirá, né? Quer dizer, o primeiro passo seria esse, por ser uma reivindicação, nem digo imediata, né? Mas uma reivindicação mais antiga, e a gente acompanharia isso. É muito interessante. De repente, a gente vê, olha, teve, sei lá, 60% das submissões foram para o multidisciplinar. Bom, eu acho que talvez não chegue a tanto, porque as pessoas também têm sua tradição, né? Mas, enfim, a gente acompanha o que acontece e vai. Por favor. Boa tarde, eu só queria apoiar a proposta. Eu venho de um centro multidisciplinar, sou do CPQBA, representando a COSEM, e a gente já trabalha nisso, né, com essa multidisciplinaridade há muito tempo. Então, eu acho que dentro da FAIPEX tem que ter essa oportunidade, né, que várias pessoas de áreas distintas possam avaliar o projeto como um todo, né, que eu acho que isso só vai acrescentar numa melhor avaliação com relação às propostas e um direcionamento razoável, né, dentro das expectativas aí de cada grupo. Então, eu estou apoiando e eu acho interessante o que eles colocaram com relação a ter mais membros para avaliar, porque acredito que a tendência é justamente essa, de você manter, né, essa multidisciplinaridade daqui para frente. Então, eu acho que esses projetos vão começar a aparecer com muito mais frequência, apesar das tradições, né? Então, realmente, acho que vale muito a pena. Obrigada. Obrigado, viu? E já envolvido, né? Porque imagine quem vai ser chamado. Ué, pois é. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma crítica? Rinaldo? Claro. Professor, só uma observação. A inclusão de número de membros do comitê executivo está definido na mesma deliberação Consul, que deverá ser alterada, criada a área multidisciplinar. Então, se for ter alguma revisão de número de membros do comitê, já seria bom que saísse aprovado daqui o novo número. Vou tomar um pouco a iniciativa de sugerir, porque isso tudo é uma sugestão do Conselho ao Consul, sugerir a criação da área interdisciplinar com 4 membros na comissão executiva. Acho que também é bom não exagerar, de 2 para 4. Ok? Podemos pôr em votação. Você queria falar alguma coisa? Podemos pôr em votação, pessoal? Então, as demais áreas permanecem com 2, já isso não é. Então, o adendo aqui do item 2, criação da área interdisciplinar, seria então com 4 representantes a ser, enfim, como fizemos hoje, escolhidos pelo Conselho. Então, os favoráveis a essa proposta com esse adendo, por favor, permaneça como estão. Contrários? Abstenções? Ok, obrigado, pessoal. Então, está aprovado. O próximo item... Bom, o próximo item fala por si só, né? Pelo título e pelos valores. Se trata... vocês me ajudam só aqui para recuperar, por favor, Léo. Se trata de um ajuste de valores das nossas diárias, né, para viagens, as diárias do FAEPEX, começando pelo item de baixo,
a internacional estava realmente muito defasada, tanto em relação ao CNPq quanto em relação à FAPESP. Então, que $250, enfim, realmente é um valor pequeno de área no exterior, pelo menos em qualquer cidade em que a vida seja minimamente cara. E a ideia, então, nós tiramos o número de $370, que é o do CNPq, né? Então, ajustamos o internacional pelo CNPq, porque já, pelo fato disso já representar praticamente um acréscimo de 50%, então, nesse ponto, para não ter uma porcentagem muito alta e com consequente, enfim, impacto nas finanças do FAEPEX, nos mantivemos no CNPq, o internacional, né, mas é 120 em 250, e no nacional, que nós estávamos com uma diária igual à do CNPq, R$320, passamos a diária da FAPESP, R$380. Então, enfim, nós não temos obrigação nenhuma de ser iguais nem ao CNPq nem à FAPESP. Foi uma decisão aqui da mesa, pelo menos, de adequação em função desses números e, sobretudo, de colocar a coisa com um pouquinho mais em fase, né? E um pouquinho mais de conforto, sobretudo no caso do internacional, levando em conta a desvalorização da nossa moeda. Mas está em discussão se alguém, tanto os critérios que usamos, quanto eventualmente outras sugestões. Professor Felipe de Flor. Eu já vi em várias tabelas que o valor é ajustado com destino. Tem destinos que são mais caros, destinos que são mais baratos. Será que seria muito complicado de criar uma regra de acordo com o destino? Acho que muito complicado, não. Acho que é possível e, de fato, a gente acabou fazendo um pouco, por exemplo, na internacional, né, o destinos grandes capitais é $400. 70 pelo CNPq. Pelo CNPq está majorado, né? Então, na verdade, os $370 se aplica a Paris, Nova York. Pela FAPESP, os $370 estão inferiores a grandes capitais, que é 400, mas superiores a muitas cidades, inclusive Bonn, por exemplo, na Alemanha, menos de 370. Já Munique é 400, enfim. É uma tabela complicada. A gente pode até fazer por destino, mas eu acho que até por a gente não tem todo enfim, a estrutura administrativa de uma FAPESP, a gente poderia fazer talvez 2 ou 3 faixas, mas não sei se vocês... Por favor, Léo. Só um comentário. Bom, boa tarde a todos e todas. Professor Felipe, só um comentário também. Ao ver os destinos, as tabelas, nos chamou a atenção umas diferenças que é até difícil de explicar, porque a tabela da FAPESP, se eu não me engano, vem das Nações Unidas. E como tem todo um ajuste, hoje tem esse contexto de inflação também, e algumas capitais até que a gente nos surpreendeu a maneira que estava lá, algumas cidades. Então a gente achou um pouco, a gente até pensou num certo momento de adotar alguma coisa padronizada, né, ou padronizável, mas aparecem essas dificuldades, né, de calibrar, né, que é sempre a parte difícil, né. Então, isso também é uma coisa que chama atenção. Enfim, não é, digamos, não é muito complicado, mas oferece algumas... Mas é por isso que a gente resolveu fazer o reajuste, mantendo, digamos, nosso modus operandi, digamos. Mas está em discussão. Algum comentário a mais, pessoal? Por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu acho importante, era uma coisa necessária, né, o reajuste das diárias. No entanto, em algum momento a gente vai precisar discutir o reajuste do valor total, porque fiz uma conta rápida aqui, 370 vezes 5 dá 1.850. 1.850 dá 3 diárias, 550 acabou. Eu entendo o caráter complementar do FAEPEX, sei que de tudo isso, mas se a gente está pensando numa inflação de 40% nos últimos, sei lá, 5, 6 anos,
né, se for colocar o dólar ainda muito mais, em algum momento a gente vai precisar rever esse valor de R$ 6.000, daqui a pouco isso não vai dar para ir nem para Belo Horizonte, de passagem aérea, né? Então, enfim, quero saber se isso está no horizonte. Tá no horizonte curto, porque vamos falar nisso no expediente agora. Mas você agradeço essa coisa que deu a introdução, um assunto claro que é necessário, é claro que eu já estava esperando, quem vai ser o primeiro a fazer a conta, né? E foi um humanista, né? Não precisou ser um matemático, mas sim, a gente é que eu queria com uma certa urgência aprovar as diárias, porque a gente, espero que isso não seja uma má notícia, mas eu queria ainda fazer mais uma reunião do Conselho esse ano para discutir as coisas, para deliberar as coisas que vão ser colocadas no expediente hoje. Mas, valeu, João, perfeito. Alguém mais tinha pedido? Não, na verdade, era Por a mesma favor. colocação do professor. Tá bom, obrigado. O Jodir pediu a palavra? Sim, por favor, Jodir. Desculpa, achei que era comigo. João, eu tinha a mesma colocação sobre Tá. o limite lá, era isso. Obrigado. Tá bom, obrigado, Jodir. Olá, desculpem, não sei se vocês me ouvem bem, estão me ouvindo? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Eu estou num lugar de internet meio ruim, a gente está aqui representando aí a Unicamp num congresso no Panamá, e eu estou aqui, eu sou do Cutuca, estou aqui com 5 alunos do Cutuca, apresentando um trabalho num congresso internacional. E aí eu estou ouvindo vocês falarem da questão de reajuste de diária, e eu acho que é muito pertinente, claro, mas eu queria só apontar, eu não sei se aqui é o local adequado para a gente discutir isso, mas que a gente tivesse com a antena ligada a respeito disso, que a nossa realidade salarial é diferente da de vocês aí no campus. Nossa carreira tem por base o salário fundamentado na MS, na carreira MS, mas ela é um percentual bem abaixo disso. E aí existe uma portaria que designa que há um valor de teto, que é o salário do professor, para essas diárias, por exemplo, numa viagem internacional, como que eu estou fazendo aqui. E isso é uma coisa que eu gostaria que vocês refletissem, porque, veja, se eu vou limitar pelo meu salário, eu não vou ter condições de pagar a atividade completa que eu estou fazendo aqui no momento. Então, não adianta nada eu ajustar a diária se o total utilizável dessas diárias, eu acho que talvez o ideal seria limitar o recurso pelo número de dias, né? E aí você teria um valor de teto, vamos dizer, de gasto, ou estabelecer um valor de teto. Mas da maneira que está posto, a gente, que é do Cutuca, por exemplo, nunca vai poder usar esse recurso, entendeu? Então, eu acho que é pertinente, sim, o reajuste dos valores, até para que seja possível para nós e os colegas todos que estão aí no campus fazerem as atividades que merecem ser desenvolvidas no exterior. Mas eu gostaria só de pontuar essa reflexão. Não sei se é o momento, né, de discussão disso, mas para a gente, a elevação do teto da diária pouco vai significar se a gente não tiver uma alteração dessa norma, dessa portaria. Só queria atentar para esse detalhe a vocês aí. Obrigado, viu? Obrigado, Jodir. Não, de fato, não, é oportuno pontuar isso. Eu desconhecia, na verdade. Isso deve ser uma coisa do DGRH, né? Sim, existe uma norma que estabelece, aí, baseado na remuneração, um teto, né, um percentual que estabelece um teto. Então, o que o professor falou faz sentido, porque não adianta, no caso, aumentar a diária, no caso deles, se eles não podem receber depois. Acho que é algo para rever, professor. Pelo menos a gente buscar a norma e verificar a possibilidade de revisão. Não é por parte Não é por parte da gente, quer dizer, mas não, podemos... Mas não é o Jodir falava assim, não é um momento de, acho que é um momento, sim, dele nos prevenir disso. A gente, aqui, esse conselho, não, ou mesmo a pró-reitoria em si, não pode fazer nada, mas a gente pode, como pró-reitoria, mas a gente pode conversar com o DGRH e apontar. Até porque o recurso que eu recebo não se destina só aos meus gastos, mas normalmente, inclusive, aos gastos de alunos. Então, isso acaba limitando as possibilidades de atividades fora.
Você veja, nós estamos nesse momento, acabei de apresentar aqui um trabalho no Congresso Internacional, foi uma apresentação oral, desenvolvida com os alunos do Cutuca. E a gente passou um aperto para conseguir recursos para estar aqui. E agradeço, aliás, a oportunidade aí, queria agradecer o pessoal da FIPEX, que conseguiu custear a passagem de 3 dos alunos. Mas o resto a gente teve que correr atrás de vaquinha online para pagar as passagens e despesas de alunos. Então, agradeço muito se vocês puderem aí internamente conversar. Eu sei que não é o local da tomada de decisão, mas se vocês puderem tocar aí as pessoas que têm condições de nos colocar nesse fórum de discussão, eu agradeceria muito se a gente pudesse ter voz. Obrigado. Viu? Perfeito, Jodir. Eu me comprometo a conversar, né? Conversar com o Cidinha, conversar com o pessoal, enfim. E, bom, eu fico contente de te ver lá no Panamá, deu certo, né? A pequena epopeia aí dos meninos do Cutuca. Parabéns aí a vocês. Estamos todos aqui. Os meninos acabaram de almoçar, mas eu permaneço aqui na reunião. Valeu, obrigado. Felipe, por favor. Desculpa, mas não consegui entender direito. Você poderia explicar a situação que ele se encontra? O limite, você tem um limite eu só quero ser preciso, porque o Rinaldo conhece bem, um limite de diárias que você pode receber em função do seu salário, né? Eu não sabia disso, nunca tive essa informação, quer dizer, não me ocorreu de eu pedir diárias superiores, mas realmente, eu acho que é uma coisa que não é muito razoável. São coisas, né, Mas aí os professores... Oi? Sim, e por fato dele ser a carreira MST, né, a carreira dele do Cutuca, e aí é uma porcentagem da carreira MS. Então, é uma resolução GR, tá, professor, que estabelece o valor das diárias. Não é consulta. Não. Bom, mais alguma sugestão, pessoal, comentário? O Felipe, você gostaria de encaminhar uma proposta para fazer por local, ou podemos, acho que vamos por fase. Isso não foi uma proposta, foi um comentário, está ótimo, obrigado. Então, vou colocar em votação. Então, por favor, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. Ok, obrigado, aprovado então. E o último item da ordem do dia é também um reajuste, né? Só pontuando, talvez, para quem não conheça essa modalidade, que é uma modalidade interessante, né? Enfim, interessante a dar a conhecer, inclusive, aos colegas da unidade. Quer dizer, a gestão anterior, ainda com o professor Munir, né, né, especificamente, mas depois a gente também foi um pouco largando a perspectiva disso, era voltado um pouco mais particularmente para os CPIDs, para os CPAs, para os CPS, mas a gente não precisa ficar limitado a projetos FAPESP. Na verdade, o que a gente poderia chamar de projetos temáticos, exato, são grandes projetos de colaboração ou com a indústria, ou também sem a indústria, com órgãos de fomento, né? Que muitos dessas modalidades de projeto, eles demandam, né? Alguns de vocês sabem disso, demandam no próprio edital que exista a figura do gestor executivo, gestor de educação, difusão do conhecimento, enfim. E é sempre um pequeno enrosco, né, para o pró-reitor e às vezes até para o reitor, dependendo do edital. A gente tem que assinar dizendo que vai dar o apoio, e ao mesmo tempo, seja a FAPESP, seja quem for,
sabe que a gente não pode, enfim, se comprometer a contratar alguém para ser gestor executivo do projeto X. Primeiro que não se faz concurso na hora que quer, e quando se faz o concurso não sabe quem vai entrar e para onde... Então, é uma coisa que é sempre um desconforto, né? Mas, enfim, a gente entra em acordo lá, inova, ajuda na transferência de tecnologia, às vezes o pessoal do LabJOR na parte de EDC, e ainda então na gestão do Munir, ele criou essa ideia de que esses projetos, né, grandes temas, de certa envergadura, eles poderiam solicitar um pós-doc, né, com esse perfil, uma pós-doc com perfil doutor, assim, como pessoa preparada na área, mas que não fosse aquele pós-doc, né, que fica na bancada 8 horas por dia, enfim, mas que tivesse esse perfil além de uma certa familiaridade com o assunto, né, porque senão você não consegue nem gerir um assunto que você esteja totalmente por fora, mas que tivesse esse perfil de gerir o projeto, de gerir esse laboratório que está coordenando o projeto, de substituir o coordenador do projeto numa reunião nacional, internacional, o que for. Tem tido muito sucesso essa iniciativa, né? Eu já peguei ela no começo e já concedi algumas bolsas de pós-doc nesse sentido. Em geral é isso, né? A pessoa nem precisa ser doutorada ou doutorado naquela área específica do projeto. Tem que ter familiaridade e, enfim, como a gente sabe, a gente teve pós-docs que eram estritamente assim, atividade científica, e tem aqueles que gostam dessa atividade, de gerenciar o grupo, ajudar a gerenciar o grupo de pesquisa. Todo mundo deve ter tido experiências parecidas. Tem sido muito exitoso isso, poderia citar vários casos de projetos onde existe essa figura, e a bolsa foi criada com valor de 7 mil, redondo, né? E a nossa proposta, que era próximo ao valor da FAPESP, né? Não era exatamente, mas era próximo ao valor da FAPESP, que era 7 e pouquinho, mas agora a FAPESP subiu bem, e a ideia é realmente equalizar essa bolsa, que não é... Vocês saberiam dizer quantos bolsistas hoje nós temos? Desculpa, essas perguntas têm 12, né? Não, só para ter uma ideia do número, hoje nós temos 12 bolsistas pós-docs nessa situação, né? Recebendo 7 mil, 12 na universidade, dá um pouco, 1 a cada 2 unidades em média, que passariam, caso aprovado, a receber a bolsa idêntica da FAPESP de R$ 8.479,20. A ideia é essa. Aberta a palavra, por favor. A ideia seria a gente ampliar o número de bolsas também? Olha, essas bolsas sempre que... Aliás, a gente vai explicar isso melhor, né, com os editais especiais, que também é uma coisa que eu queria dar um pouquinho mais de transparência, mas vou chegar lá. Essas bolsas, as que foram solicitadas até agora foram aprovadas. Então, elas não têm... Não é, a gente analisa o mérito do... Enfim, e o contexto do projeto, né? Bom, posso chegar e dizer, ó, pessoal, estou com muito trabalho, tal, não sei o que, precisava de um pós-doc. Bom, tudo bem, mas, enfim, é para um projeto, tal, não é só para ajudar o professor João aqui. Então, enfim, mas não houve nenhum pedido desse tipo. Mas, em geral, estava realmente ligados a contextos onde ficava muito clara a necessidade desse gestor executivo, né? Que não é o gestor executivo de um docente ou de uma dupla de docentes, mas de um projeto de envergadura. Vou passar para o Oswaldo, depois para a senhora. Obrigado. No caso, eu não conhecia essa linha de financiamento e acho muito interessante. Agora, no caso, é só se você, ou sua unidade, ou seu centro e núcleo é executor. Por exemplo, vou dar um exemplo que é o meu exemplo, né? A gente faz parte do comitê gestor de um INCT, somos um dos centros principais da rede, mas a sede não é aqui. A sede não... Bom, isso não está escrito que a sede... Eu consulto sempre, não está escrito que a sede tenha que ser aqui, e eu não sei se desses 12 já tem algum precedente, mas eu não tomaria isso como um limitante. Depende, porque a sede pode não ser aqui, mas você pode ter um grupo grande envolvido aqui.
Projetos temáticos são não. Projetos temáticos ficam meio limítrofes, né? Mas a gente sempre pode analisar, mas não foi concebido para projetos temáticos, que são em quantidade muito maior. E se você tem, por exemplo, desculpa tirar essas dúvidas, claro, que eu acho que talvez elas não estejam nem no edital, porque realmente do dia a dia. Eu vou comentar isso um pouco mais da transparência no. Se você tem um centro, um núcleo ou um grupo, qualquer ele que seja, que tem 4 projetos temáticos, por exemplo, você pode solicitar, por exemplo, uma bolsa dessa para ajudar a gestão de 4 projetos temáticos? Eu vejo como a resposta, não estou aqui, eu vejo uma resposta sim, você pode solicitar e você vai, olha, nós precisamos de um gestor para isso, por aquilo. Então, entendi. Tá bom. Acho que a gente dando um pouco mais de visibilidade, porque eu confesso que eu acho que tem sido pouco visível essa possibilidade, tanto que você desconhecia, talvez a demanda aumente. A demanda aumentando, claro. A gente tem que olhar o julga e vê o orçamento, tudo bem. Mas julgar o orçamento. Ok. Então, não precisa ser o executor, especificamente. Tá, ok. Infelizmente, eu também não sabia que existia essa bolsa e teria sido maravilhoso se eu soubesse, né? Há pouco tempo atrás, a gente estava bem precisando de uma pessoa dessa natureza. Acho que a minha pergunta é, qual é a diferença? O que o senhor estava explicando, para mim, soa muito como TT5. Talvez mais TT5 do que um pós-doc. Mas, enfim, quer dizer, qual seria a diferença? E a outra pergunta, eu entendi direito, não é para não pode pedir para projeto temático esse pós-doc, então? Tal como ele foi, tem uma deliberação, né, sobre essa, na deliberação, que depois até, se você podia até dar uma lida, né, na deliberação prevê mais os grandes centros temáticos, o termo temático está meio redundante, o projeto temático, existem projetos temáticos realmente muito grandes, envolvendo, sei lá, uma dúzia de docentes. Eu mesmo já tive há muito tempo atrás um projeto temático onde era praticamente eu e mais um jovem docente, e eu mesmo era mais jovem, enfim. Mas, então, aquele projeto temático na dimensão que foi o meu, eu acho que difícil se aplicar, mesmo porque a própria figura do gestor não era... Mas como disse o Oswaldo, acho que quero flexibilizar, isso eu vou falar um pouquinho, eu acho que é um momento interessante, né? E na verdade é uma evolução normal das coisas, de flexibilizar um pouco algumas regras e também publicizar um pouco mais, porque é com desconforto que eu ouço vocês dizerem que eu não me surpreendo, é um desconforto esperado. Mas então, eu acho que é possível se candidatar, eu acho que a gente tem que, digamos, sistematizar um pouco mais essa entrada, as pessoas saberem que isso existe, delimitar um pouco mais a regra e se candidatar. E aí a gente pode dar, olha, o IPEX considerou que não se aplica pela dimensão do projeto, pelo número de pessoas envolvidas, pela restrição orçamentária, o que for, ou sim. Então, acabei de lembrar de uma outra pergunta. Sim, que claro, eu tinha também. Agora eu estou querendo me informar um pouco melhor sobre essa bolsa, porque ela realmente é muito útil. Sobre a duração. Tem um limite? Mais um ou dois, desculpa. Professor, ela foi criada em 2020, naquela época foi aprovado como até o final de 2023, tá? Como uma situação temporária a concessão dessa bolsa, né? O orçamento, na época foi aprovado como um projeto para ser implantado até 2023, então ele teria que ser renovado, e a duração da bolsa ela está vinculada ao programa, à vigência do centro do projeto. Mas tem uma duração máxima, que a princípio... Aí, ela é renovada anualmente. Ela é renovada anualmente. E aí ela está submetida à legislação do PPPD, da Unicamp, que estabelece limites de permanência. Eu acho que, então, em 2023, a gente vai... Quer dizer, hoje eu quero, eventualmente,
reajustar, se vocês concordarem, e publicizar um pouco mais, mas isso eu estou até esperando a apresentação do Leonardo para deixar um pouco mais claro isso. Eu acho que aí, pelo menos, ela já ficaria amplamente conhecida. Eu peço que vocês divulguem nas unidades respectivas. E eu acho que em 2023 a gente vai precisar rediscuti-la, manter, em que moldes, inclusive olhando também o orçamento. Não é pouca coisa, né? Tu pega um valor desse, multiplica 12 meses, né? E depois pelo número de bolsistas, mas é um facilitante grande, né, para os colegas. A palavra o Felipe, depois a Kátia. Não? Já foi? Tá. Já foi? Tá bom. Então, não temos inscritos. Vocês se sentem confortáveis, pelo menos para nós fazermos essa equalização com a FAPESP? Tá bom. Então, os favoráveis, por favor, se manifestem. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções. Muito bem, vencemos, agradeço muitíssimo aqui a nossa ordem do dia. E, bom, agora a gente vai ter o Leonardo vai apresentar, a gente tem uma série de pequenas ou menos pequenas coisas relacionadas à mudança do FAPEX, como diz, 20 anos do FAPEX, 20 anos depois, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode reformular. Isso passa pela aprovação, que obviamente não será hoje, do expediente, né? Mas por isso que eu queria marcar ainda uma reunião esse ano, de um novo manual do FAPEX, que eu acho que tem que ser aprovado no Consul também, né, Renan? Um novo manual. Não? Então, melhor ainda. Isso passa essa sim me deixa, me faz perder os cabelos ou embranqueiam os que restam, que não quer mudar o bendito sistema, né? Porque o sistema, para a gente implantar um novo... Mas tudo bem, isso aí eu vou fazer isso um dia. Tá under construction, não? Mas enfim, e a gente mudar o sistema FAPEX para acomodar, porque hoje, inclusive, se a gente criar linhas novas, você tem que clicar lá e aparecer essa linha. Mas isso é operacional, né? Vamos para uma discussão um pouquinho mais conceitual. Então, eu vou pedir para o Léo fazer a apresentação, que ele já tem preparado. Eu já falei para ele que um ou outro momento eu vou interrompê-lo só para fazer um comentário que eu queria compartilhar com vocês. Não vou ser poucas vezes. Por favor, Léo. Marcelo, fica à vontade também, viu, Marcelo, me interromper. Eu só vou pedir para os conselheiros que estão acompanhando pelo Zoom, a Flávia mandou, né, a apresentação, acho que a gente não consegue compartilhar. Então, se conseguirem, por favor, seguindo aqui. De qualquer forma, é uma apresentação bem breve, né? Bom, só esse daqui é uma visão geral do FAPEX hoje, né, das linhas que nós temos vigentes. Então, nós temos a linha pesquisa, a linha extensão e a linha ensino, né, com essas modalidades de apoio, e nós temos outros apoios que o FAPEX também faz, a gente pode ver no relatório, né, anual do FAPEX, inclusive algumas da discussão do próprio, da Bolsa, dos editais especiais, que a gente quer dar um pouco mais de publicidade, né, dessas modalidades, né, então são todas modalidades que a gente financia aqui no FAPEX. Bom, existem algumas modalidades que estão suspensas desde 2017, eu acho, se não me engano a Flávia pode me corrigir, que já, de fato, perderam já um pouco o sentido, né? Então a gente, a partir das discussões que nós já tivemos aqui, né, João, de sugestões que chegaram para a gente, de conversas, a gente vai então propor alterações em cima dessas linhas aqui, atualizações, tá? Bom, alguma coisa? Vou falar. Isso. Dentro da... Bom, até pegando o gancho do João, a Bolsa de PD de Gestão Executiva foi discutida aqui já, né? Começou com o CEPID, se eu não me engano, né, Rinaldo? Principalmente, e se expandiu para outras iniciativas com a mesma estrutura do CEPID, como CPA, CPE, INCT, do CNPq, esses projetos de grande envergadura, né, que demandam uma certa gestão executiva para funcionar bem, né. Isso vai ser uma primeira coisa que a gente vai tentar agora deixar
isso mais claro na página, no manual, né, as condições de submissão, e acho que essa discussão que já iniciou aqui, já até peguei algumas notas para a gente apresentar na versão final, que seria, então, em novembro, né, para a gente já deixar essa modalidade bem redonda, bem clara, quais são as condições, como que é julgado, o que pode fazer, a duração, etc., né. E os editais especiais, que são, na verdade, demandas, né, João, que chegam para a gente, geralmente demandas muito pertinentes, institucionais, que acompanham, tem esse caráter de complementaridade, às vezes uma unidade consegue algum recurso, e para complementar a viabilização daquele recurso, precisa de uma ajuda que não consegue em nenhum outro lugar, então chega aqui na PRP, mas chega um pouco, né, pontualmente no balcão mesmo, né, e a gente acha que isso também tem que ser uma coisa mais possibilidade para que todos saibam dessa modalidade, né? Demandas institucionais de caráter complementar, enfim, que tem dificuldade de conseguir outra fonte, poder recorrer também ao FIPEX para ter um julgamento, etc. Me parece que essa bolsa de gestão executiva não seria um auxílio de projeto? Desculpa, eu não entendi. A bolsa de pós-doc de gestão executiva não seria um tipo de auxílio para grandes projetos? Sim, não, com certeza. É a bolsa de pós-doc de gestão executiva. Isso. Desculpa, Felipe. Não, mas não é outra natureza. Só para explicar, esses grandes projetos, geralmente é quem conseguia um temático, quem conseguia um INCT, quem conseguia, por exemplo, aqui era o Biota, no contexto do Biota ainda, conseguia uma verbinha a mais para fazer alguma complementaridade, mas não era uma bolsa. Então era uma verba, inclusive pequena, era 15, 10 mil reais, que não tem uma vez só, que até fica um pouco deslocado, né, da magnitude de um INCT, você ter um valor pequeno, mas não era no contexto de bolsa. Assim como o jovem pesquisador também, era a mesma coisa, docentes e pesquisadores da Unicamp que conseguiam um jovem pesquisador, conseguiam uma verba adicional que era muito pequena, que não tem sentido, né? Sentido, né? Consegue um projeto de 10 milhões, 20 mil de reais, prêmio, você tem 10 mil reais. Sendo que tem a reserva técnica. Para quem não precisa, né? Exatamente. Então é nesse contexto. Então não envolvia essa possibilidade de bolsa, era uma outra modalidade de apoio. Eu entendo que não é a mesma coisa, mas o nome de sim, claro, isso acho que com certeza. Se encaixa, exatamente, isso com certeza. Eu acho que sim, eu acho que é exatamente nesse contexto. Então tem esses outros apoios, né, que a gente então vai tentar trazer. Claro que tem os apoios também relacionados a convênio, como com a Universidade de Cardiff, né, com os convênios do PIBIC e do PIBIC Ensino Médio, que são convênios, né, que são custeados pelo FIPEX, que são coisas fixas, né, coisas de interesse que não são chamadas, né, que também são financiadas pelo FIPEX. Perdão. Essas duas coisas, não é que me incomodam, mas me deixam nessa situação de certo desconforto pela pouca informação, né? Como professora, seu nome, desculpa. Suzel. Suzel, professora, a senhora está também na... Estou. Obrigado. Então, esses editais especiais, pessoal, isso aí é uma coisa que eu falo às vezes brincando, isso me dá tanta flexibilidade que eu chego a chamar de arbitrariedade, a flexibilidade, né? Porque chega um pedido sobre qualquer coisa para eu decidir no mérito, aí eu aprovo, sem saber se outra pessoa que precisaria da mesma coisa não está pedindo simplesmente porque não sabe que isso existe. Então, na verdade, você abre um edital, é assim a coisa, estou fazendo aqui a confissão completa. Vou dar 2 exemplos só para ver e 2 exemplos de mérito indiscutível, e não vou citar o colega ou a colega, porque não é o caso, mas uma pessoa que tem um laboratório muito bom, uma pessoa, enfim, muito produtiva e com todos os equipamentos lá, quer dizer, prontos para funcionar e precisando de uma refrigeração adequada, e não conseguia, em lugar nenhum, a verba para refrigeração. Então, ela me pediu, a PRP tem jeito de botar aí 3 ar-condicionados aqui, enfim, acho que era um pouco mais complexo.
refrigeração adequada. Isso é um caso. Um outro caso, uma colega que conseguiu uma doação de determinado equipamento, determinado bem de um país europeu, e estava tudo certinho, tudo assim, pelo mérito dela, a doação vinha desse país europeu, o transporte ficava, só que tinha uma despesa alfandegária que aí o doador não arcava, né? E ela não tinha como conseguir a despesa alfandegária. Então, o que eu faço? Abro um edital no dia 15, ela se inscreve no dia 16, eu fecho o edital no dia 17 e aprovo a despesa alfandegária. Faço a mesma coisa para referir. Então, estou abrindo o jogo, é assim que vinha funcionando os editais especiais, e não estou dizendo, não tem nada de... E não tinha como funcionar diferente, e está certo, porque é uma maneira... Só que talvez mereça ser um pouco mais publicizado, né? Porque outras pessoas podem também estar precisando de refrigeração e serem um pouco mais tímidas, mas... ao mesmo tempo, é claro, a gente publiciza e eventualmente aumenta a demanda. Eu até pensei, não, a gente precisa acabar com essa história de edital especial e criar novas modalidades. Era o meu sonho, mas não tem problema, porque eu vou criar infinitas modalidades. Modalidade pagamento de alfândega, modalidade ar-condicionado, modalidade... Então, acho que não tem outro jeito a não ser... Mas acho que as pessoas saibam, ó, você tem uma despesa necessária, complementar, você tem um monte de coisa funcionando direitinho, precisa de X, e, com perdão da palavra, não há demônio onde você consiga esse X, existe essa possibilidade da PRP abrir um edital, espécie de coisa de infraestrutura, mas também não é, né, que pagamento de alfândega. E assim foram outros casos, eu devo ter, desde que comecei, sei lá, talvez aprovado editais especiais. E as próprias bolsas de pós-doc, o mecanismo no sistema são editais especiais. E aí também não tem sentido, acho que aí tem que criar uma linha pós-doc executivo. Porque, entende, senão fica, bom, quem vier aqui me pedir uma coisa, enfim, eu procuro não funcionar assim, mas se eu gostei, eu abro um edital, se eu não gostei, tchau, não vai dar. Não é possível, né? Eu acho que é onde a flexibilidade se transforma em arbitrariedade, né? Então, um pouco de flexibilidade é bom, mas então, eu acho que isso existe, né? A comunidade tem que estar a par disso, porque às vezes projetos ficam atravancados, talvez, mas a gente vai tentar, na minha dela, é possível colocar isso da forma mais sistematizada e informada no novo edital. Está claro isso, pessoal? Por favor. Então, esse é o cenário atual, né? E a nossa proposta como ela, acho que tem muitas linhas, a grande parte das linhas estão muito ativas, funcionam bem, né? Então, a gente, obviamente, vai conservar, né? Mas algumas adequações, né? Aqui eu vou falar de maneira geral, né? A ideia é, como eu disse, em novembro, trazer mesmo um manual com texto mais específico, né? Até os colegas do conselho, dos conselhos executivos, né? Tem sempre falado, tentar especificar mais as diretrizes, né? Para deixar isso mais fácil também para os conselhos executivos, né? E aí a gente traria esse texto com mais detalhes aqui. Então, eu vou falar mais a parte geral, né? Para a gente discutir e pegar uma última reação de vocês aqui para formar esse texto mais detalhado. Então, seria o auxílio viagem agora muda, né, para participação em eventos científicos, que tem a parte híbrida, justamente, que tem dado muita dor de cabeça nas escolhas, né, porque não é mais, a conferência agora não é mais uma viagem necessariamente, né, isso criava uma certa confusão, né, então a gente, de fato, aqui coloca isso no hall, a gente financia as conferências híbridas, né, o auxílio pesquisa se mantém da mesma maneira, né, que é um auxílio importante. O auxílio jovem pesquisador da Unicamp, que é essa modalidade, ela financia pessoas que submetem projetos de JP pela Unicamp, né, mas agora a gente também está com outras iniciativas que não são só o JP, que a gente quer fixar essas pessoas como projeto de geração da FAPESP, que então é uma ideia de trazer essas pessoas para cá, e a gente financia 3 meses de bolsa, né, desde que ele tenha um projeto submetido, né. A gente teve 2 projetos, acho que o Marcelo pode ter, e os 2 100% de sucesso,
E a gente faz umas contas. Isso já justifica, né? Porque o seed money que você paga, você recebe um projeto JP que é muito maior do que você paga, né? Então, a gente conserva também esse para ficar, para atrair esses talentos, né? O auxílio ponte, aquela transição da defesa, uma demanda que chegou para aumentar para 3 meses, né? Com as condições de defesa bem definidas, não mais 1 mês, né? Porque 1 mês, até pelas dificuldades que estão se colocando na pós, tem sido muito curto, né? Essa é uma mudança do auxílio ponte. O nosso auxílio início de carreira, que eu acho que é um auxílio já bem consolidado, mantém as mesmas condições. A gente tiraria os auxílios suspensos, né? Que estão esses, o jovem pesquisador FAPESP, como disse o professor Felipe, que seria essa que dá um recursozinho a mais para quem tem aprovado aqui, não tem muito sentido mais. Os grandes projetos, o mesmo dispositivo. E o pré-temático, que era para apoiar numa época que tinha poucos temáticos, né? A gente tem muitos temáticos, né? Era para apoiar o surgimento de temáticos. Agora a gente, né, felizmente, tem muitos temáticos, e talvez esse contexto já foi superado aqui, né? E aí as linhas novas, né? As 2 primeiras aqui, a Nico, o João disse, né? Aí realmente para deixar no manual a bolsa de PD para gestão executiva, como a gente já discutiu, os editais especiais com as condições bem claras para solicitação, né? E 2 linhas novas que a gente o professor João já discutiu aqui com vocês, a gente coletou outros elementos que eu vou comentar um pouquinho mais na sequência, que seria o auxílio reintegração, colegas de licença maternidade ou licença saúde, ou outras licenças que podem ter interrompido a atividade em pesquisa, e uma demanda que também chegou, acho que por mais de uma pessoa, né, João, que é essa questão um incentivo para, de certo modo, reinserir colegas para o sistema FIPEX. Isso a gente tem visto bastante, né? Muitos colegas que, por uma pausa também, seja ela qual o motivo que for, tem uma pausa, tem um momento que você não tem projeto, que você, enfim, acabou se dedicando mais na graduação, foi impactado pela Covid, e esse colega ele fica sem nenhum recurso, né? Ele fica realmente sem nenhum recurso. Então, a ideia aqui seria usar uma linha do FAPEX para estimular esse colega a preparar um projeto, dar um recurso também, um pouco de semente, né, para ele poder fazer alguma coisa que viabilize esse projeto, e assim buscar recuperar ele para o sistema FAPEX e para os sistemas de agências FAPESP, CNPq, para que ele volte a entrar no circuito, né? Então, seriam essas 2 linhas, né, um pouco para uma coisa que chegou para a gente bastante. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Gostaria de comentar das 2 últimas, porque são novas e, eventualmente, com algum grau de polêmica, ou pelo menos de discussão. Talvez, começando pela mais fácil de definir a ideia, de delinear a ideia, né? Bom, a terminologia, eu confesso que ainda não... A gente convergiu a reintegrar da ideia, a pessoa que se afastou em licença saúde ou em licença maternidade, continuou, obviamente, integrada à instituição. Então, não se trata... Reintegração é mais no sentido de reintegrar-se às atividades de pesquisa, né? Porque a pessoa estava em licença e agora voltou para sua... Eu acho muito duro, né, e já houve casos, né, quando é uma licença saúde, às vezes até para tratar de uma doença mais séria, pode ser um intervalo muito grande, né? A pessoa realmente não publicou, passou 2 anos sem publicar, pelo amor de Deus, estou fazendo quimioterapia. Então, eu acho que esse tipo de coisa é um ânimo, né? Quer dizer, não é que isso vai, enfim, resolver todos os problemas pelos quais a pessoa passou ou eventualmente ainda vai enfrentar. Mas seria uma maneira de, ao voltar às condições de trabalho de sempre, né, de regime, digamos assim, nessa reintegração, a pessoa, enfim, tem bom, aqui com isso eu posso comprar um novo computador, porque quando eu saí era o que eu encontrei agora, não dá mais, enfim. Acho que fica claro, a licença maternidade costuma ser um período mais curto, mas, tristemente, eu também já vi casos de colegas que
tiveram a licença maternidade durante o probatório e depois, no final, tinha gente que queria mandar embora. Pelo amor de Deus. Quer dizer, enfim, eu acho que o contrário, é uma falta de, quer dizer, não só, isso não é nenhum favor, entende? Não é só assimilar a pessoa de volta. Bom, tudo bem, ficou fora 6 meses, ficou fora tantos meses, então, bom, agora você tem essa coisa, dá uma arrancada e recupera aí esse tempo, né? Então, essa é a ideia e isso se aplica, né? Bom, acho que menos, o negócio do Covid, talvez mais baixo. Já te passo, tá, Paulo? Só vou definir. Tá, então fala. O docente que estava em parcial, ele retornar para, por exemplo, RDTP, se ele se encaixaria também nesse caso aí? Vamos, né? Não pensamos aí, talvez, pensar o caso também qual era a circunstância do parcial, né? Mas está em aberto. Eu acho que não está redigido isso ainda, né? Quer dizer, eu pensei muito nesses 2 casos, né? Que eu chamei as licenças por um motivo feliz e as licenças por um motivo menos feliz, que é o da saúde, né? Um pouco mais na vida pessoal. Mas eu acho que a gente pode colher, como hoje está em discussão, a ideia de talvez, se possível, aprovar essa reunião que eu queria chamar em novembro. Pode falar, Felipe. Bom, eu não sei se o palco de sugestão é aqui, mas eu sugeri uma bolsa para atração de talento. Uma coisa que eu tenho visto muito aqui no Unicamp, que principalmente na contratação de docentes, a dinâmica tem sido: abre-se um edital, espera-se que chove talento e contrata-se dentro daqueles que chegam no melhor, que não sempre. Não vem uma busca de talento antes de abrir o edital. Então, se a FAPESP poderia abrir uma linha de pesquisa, visto que vai abrir uma vaga para docente, poder dar oportunidade de algum candidato vir para a Unicamp, conhecer o departamento, se integrar um pouco e depois tentar convencer essa pessoa que seria interessante aplicar para uma vaga docente. Perfeito. Não, e acho que depois você pode comentar um pouquinho. Eu vou só falar da última linha que porque está ligado ao geração e tudo mais, né? Léo, talvez pudesse comentar um pouquinho isso que o Felipe falou, que eu acho que é pertinente. O que chamamos aí também de inserção, só para um pouco, também é a terminologia meio delicada, mas é o seguinte, e até talvez antecipando, nós temos assim, digamos assim, duas situações meio em polos opostos, né? Que são, nós temos os professores sêniores, né? Aqueles que têm liderança de pesquisa, que têm um grupo e que, enfim, que trabalham muito e tal, e que têm uma situação academicamente mais confortável no sentido de conseguir recursos junto à FAPESP, junto a diferentes, até mesmo de criar um CEPID ou estar à frente de um CEPID. Então, esse é um pouco um polo, né? Nós temos um outro polo para o qual, né, a gestão está olhando com muita, está até antecipando algo que a gestão em breve vai comunicar, a gestão que eu digo mais no nível de gabinete de reitoria, que são os jovens docentes. A gente tem muita preocupação não só de atrair novos talentos, mas de fazer com que os nossos talentos que já estão aqui não decidam ir embora, né? Isso é muito importante. E fiquem contentes, se possível, né? E fiquem felizes, né? E existe a perspectiva da universidade lançar um edital voltado a jovens docentes, né? Contratados até tantos anos, eu não sei exatamente até X anos qual é o X, eu não sei qual é o teor desse edital, e eu não sei exatamente quando vai ser lançado, tem a impressão que mais para o final do ano. Mas é uma preocupação do Tom Zé, do Fernando Sartre, muito voltada para a manutenção e motivação desses docentes. Agora, existe uma figura que pode estar em qualquer ponto da carreira, inclusive no meio, né? E vamos deixar bem claro, o FAPESP é um fundo complementar, perdão, o FAEPEX
é um fundo complementar e será sempre um fundo complementar, até pela própria constituição dele. No entanto, mesmo sendo um fundo complementar, que, portanto, vai destinar os seus recursos a quem conseguiu captar recursos, ou num passado recente, ou no momento, não, vou conseguir tal viagem e tal, mas a FAPESP vai me pagando não sei o quê, então quero, enfim, que você já conhece. Mas o FAEPEX tem que, pelo menos esse é o entendimento da nossa gestão, o FAEPEX tem que ser um fundo para toda a comunidade, né? Quer dizer, não quer dizer que ele vai distribuir dinheiro, não é isso, fazer, mas a gente não pode ter, digamos, por força das circunstâncias, que parte da comunidade desista do FAEPEX, que diga, olha, enfim, eu me dediquei nesses últimos 10 anos, sei lá, muito mais ao ensino, eu acabei não conseguindo recurso. Se eu for olhar, os últimos 5 anos não consegui recurso, e agora apareceu essa oportunidade, mas se eu pedir para a FAPESP, ela vai negar, aí o FAEPEX só vai me dar, se eu conseguir pela FAPESP também uma parte, ou então nem vou pedir para o FAEPEX. Aí fica aquela... eu não estou entendendo, quer dizer, então, qual seria a ideia disso? A ideia não é fazer um pouco uma socialização indevida dos recursos. A ideia é, o que é inserção aí? Inserção no sistema de complementaridade. Nós vamos dar excepcionalmente esses apoios para que no espaço de 2 anos você passe a atender as condições de complementaridade, porque você teve esse incentivo, aí você foi atrás de um aluno, para os computadores, comprou sabe sei lá o quê, e aí agora... Muito bem, aproveitou o seu coisa, agora você pode dizer que tem orçamento e você pode usar o FAEPEX, e aí entra numa roda positiva, ou se não entrar, perdeu a oportunidade. Mas o que eu acho é que não dá para o FAEPEX, como às vezes fica uma impressão de uma outra agência, de não, o FAEPEX nós somos 2.000 docentes, mas o FAEPEX é só para aqueles 800 que são mais... Eu acho uma coisa da instituição não deveria ser assim, essa é a ideia. Em discussão, por favor. Então a ideia seria você criar uma linha de financiamento para tornar possível que a pessoa envie seu projeto. Seria, no caso, o reintegração seria uma linha, né? O último mesmo. O incentivo seria um edital, porque o fato de ser um edital facilita, quer dizer, possibilita, melhor, que vários cheguem no mesmo momento e a gente possa fazer, se não tiver verba para todos, a gente possa fazer uma comparação, senão fica o primeiro que chegar. E aí seria, no fundo, enfim, sem fazer nenhum julgamento de valor, e a pessoa dizer para si mesma e depois para o FAEPEX, olha, nos últimos 5 anos eu não tive financiamento, nessas condições eu não vou conseguir financiamento na FAPESP e também aí não vou conseguir... Então, é o seguinte, para eu voltar para o jogo, digamos assim, vamos ser português claro, né? Quer dizer, estava 3-0, fiz 3-2, voltou para o jogo. Né? Para eu voltar para o jogo, se vocês me derem essas condições para o laboratório, se vocês me derem tal coisa, está aqui o meu projeto, em 2 anos eu volto ao sistema. Né? Vai ser a gente aposta nesse projeto, aposta nessa solicitação, e depois analisa se foi cumprido ou não. Né? A minha colocação é porque, na verdade, hoje, para você ter acesso, né, a recursos, basta você ter submetido um projeto. Né? Cursos... De algumas das linhas, pelo menos, né? Sim, entendi. Basta você ter submetido, você não precisa ter ele aprovado. E eu entendo que muitos não submetem porque acham que não vão ser aprovados. Né? Então, não, eu só estou querendo entender. Então, de fato, eu preciso de um software para fazer o meu projeto e sem recurso eu não consigo comprar esse software e eu não submeto e fico fora. Então, a ideia seria um pouco dar essa condição básica para que a pessoa possa também, para além do FAEPEX, mandar para a PESP, CNPq ou qualquer outro lugar. É isso? É uma demanda que nos apareceu, de novo, depois de uma experiência de 1 ano, por exemplo, um edital por semestre, 2 editais, a gente pode chegar à conclusão, bom, choveu o pedido, aí não temos... Como pode chegar à conclusão? Apareceram 2 ou 3, eu acho que é uma linha que não era... Mas é pelo menos essa oportunidade de dizer, é quase que uma sinalização do FAEPEX quer ser para os 2.000 docentes. Não quer dizer que os 2.000 docentes sejam iguais, mas pelo menos em tese, né, é para ser um fundo para todos. Desculpa, estou numa participação pontual, né, como substituto. Eu acho
se eu entendi corretamente, em caráter excepcional, essa linha não requeriria que já tivesse um projeto vigente, não é isso? É isso. Eu acho, assim, talvez falando do meu caso, eu acho bastante importante ter esse tipo de linha, também pelo seguinte, eu observei, não sei o que os colegas observaram, que todas as agências de fomento, em particular, não sei se eu posso mencionar, acho que posso, né? FAPESP e CNPq, por motivos, enfim, que eu não vou entrar no mérito, têm se tornado cada vez mais exigentes. E se me permite a metáfora, às vezes parece a história do cachorro morder o rabo, né? Eu preciso correr, mas se eu correr, o rabo se afasta do cachorro, né? E eu recentemente submeti um projeto que eu até me espantei com a nota que eu recebi, para meus 3 alunos meus fazerem doutorado sanduíche, acho que a nota foi 9,2 do projeto. E a nota de corte foi 9,7, 9,6. Então, assim, obrigado pela submissão, tem mérito, mas não tem recursos suficientes, né? E aí eu comecei a me desestimular, porque eu mandei para a FAPESP não tá ok, tá legal, ótimo, excelente, mas não tem recursos, porque você não participa de um CEPID, você não participa de um protemático, enfim. Eu até pensei em pedir auxílio regular, mas auxílio regular às vezes não dá aquilo que a gente precisa, dá muito mais coisas que a gente não vai usar naquele momento. Então eu acho importante, acho bastante interessante a iniciativa. E desculpe, eu estou aqui pontualmente, mas eu só queria registrar, dado que Eu agradeço. Essa sequência de negativas é muito desanimador para o docente, principalmente em certa fase da carreira, porque a pessoa chega à conclusão, bom, tudo bem, quanto mais eu faço, mais demandam, né? Quer dizer, então, enfim, as pessoas têm mérito, né? Ninguém está querendo. Bom, enfim, Felipe, por favor. Eu acho muito interessante, mas eu acho que o pedido tem que ser circunstanciado. Quer dizer, o cara ficou parado para quê? Quer dizer, e a análise do mérito do projeto tem que ser vista como uma pessoa que não necessariamente está acostumada a fazer esse projeto. Então, ela tem que ser uma análise de mérito bem feita. Estou preocupado, sei lá. Perfeito. Por isso que, nesse caso do último, a gente acabou, depois de discutir, e a gente pensou primeiro em fazer em fluxo contínuo, mas o fluxo contínuo não permitiria essa análise de mérito tão bem feita, porque só chegou o dele, até, vamos aprovar, depois, 2 meses depois, chega um negócio. Então, fazendo um edital, sei lá, em junho, por exemplo, o pessoal tem 4 meses para pensar, e a gente vai receber, sei lá quantos, vai ter... Bom, primeiro que não precisa, o limite não é só financeiro, é também financeiro, mas vai ser de mérito. Não é uma porta para camuflar um problema que daqui a 2 anos vai aparecer de novo. Porque se o cara não tiver um projeto sólido de mérito, ele vai ganhar esse auxílio, tudo bem, mas daqui a 2 anos vai se encontrar no mesmo problema. Então, quer dizer, todo esse rigor que o FAEPEX historicamente tem, o rigor e o caráter complementar do FAEPEX, continuam. Isso seria uma coisa, enfim, extraordinária, né? Que também há a se avaliar para resolver essas situações que podem ter sua justificativa, ou não. Desculpa. Ah, tá. Eu acho que fica como sugestão. Eu não sei se a gente vai se ver de novo antes de vocês elaborarem isso, então eu vou falar, tá? Não, claro que fala, sem dúvida nenhuma, quero te ouvir, mas seria interessante vocês até levarem na unidade e depois, se vocês têm meu e-mail, WhatsApp, vocês vão mandando sugestões, mas por favor. Não, a sugestão para talvez remediar um pouco dessa dificuldade seria, né? Você é obrigado a submeter esse projeto no final, né? Nesse projeto que você trabalhou, imagino que vocês tenham pensado nisso, e estabelecer o interstício de pedido. Sem dúvida nenhuma. Não, você não pode pedir isso a cada 2 anos. Vai poder... Não, isso há muitos anos, 5, 10 anos, enfim, porque não tem... Por favor. Boa tarde, é da Carolina, do Instituto de Economia. Eu tenho uma dúvida sobre o auxílio reintegração. O que vocês estão pensando, né? Acho que é super feliz a sugestão, né? Principalmente nós mulheres aqui, pensando no que significa a volta, né, da licença maternidade. E eu queria saber como que vocês estão pensando no período pós-volta da licença maternidade para poder pedir esse auxílio, né? Principalmente porque se é um auxílio complementar,
a volta da licença maternidade, você conseguir construir um projeto de pesquisa, né, para submeter para a FAPESP, pode levar um certo tempo, né? Então, eu queria saber qual que é a sugestão de tempo para... Seria bom ter mulheres trabalhando nesse processo, né? É uma boa, de fato. Aqui a mesa é um pouquinho... Eu não tenho a menor mesa, ideia com relação aos prazos, por exemplo. Embora eu tenha filho, mas é totalmente diferente, né? Então, eu acho que seria bom para a elaboração desse projeto ter, né, pessoas que estão com essa... Calhou que a mesa, os assessores, com pouca diversidade de gênero, mas vocês têm que ter uma pró-reitora depois. Por favor. Se me permite, eu vou comentar só rapidamente aqui a modalidade que a gente pensou, e de fato, acho que o Oswaldo tem toda a razão, que a gente ficou essa questão do prazo, exatamente essa questão, a gente não fechou, e seria muito bom ter essa participação para ver o prazo, né, mais apropriado, né? A gente não está em aberto. Eu vou até fazer o convite a Ângela também, Carolina, todas as conselheiras, né? Mas em termos da modalidade, a gente pensou um dispositivo. A gente também não queria queria se inspirar em dispositivos que existem, e seria então o mesmo dispositivo do auxílio início de carreira. Então seria como se fosse um auxílio início de carreira novamente, o reinício, enfim, e aí você tem a flexibilidade maior do auxílio início de carreira, né, para fazer gastos mais flexíveis, né. A gente estimou aqui um cuidado com o orçamento também para estimar o impacto. Nós fizemos algumas análises, e o Rinaldo nos ajudou bastante para ver o impacto. Então seria nessa modalidade de ter como se fosse o mesmo dispositivo do auxílio início de carreira. Marcelo, queria comentar alguma coisinha. Tá ligado, né? Bom, é a primeira vez que eu vou falar, então boa tarde a todos. Se não me engano, o início de carreira é 1 ano. Quer dizer, se a pessoa entrou, ela tem 1 ano para pedir, é isso, né? A ideia seria mais ou menos funcionar dessa forma. Foi essa que a gente seria pensou. No espaço de 1 ano que a pessoa reintegrou, vamos assim dizer. Quer dizer, reintegrar, acho que não é bem a palavra, né? Mas que voltou da licença, do fim da licença. Mas, óbvio, está aberto né, para discussão e amadurecimento, né, das ideias, dos critérios. Só essa sugestão do Oswaldo, a gente pensou também justamente ao final a pessoa apresenta um projeto em ambas modalidades, que seria o relatório, né, de certo modo, um projeto com a submissão. E só para encerrar aqui, modalidade, que seria basicamente a mesma do edital inserção, também como auxílio início de carreira, na mesma modalidade, porque assim a gente tem essa baliza aí já feita, que funciona bem, a gente sabe que funciona bem, não precisa criar nada diferente. Por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Kátia. Não estou no rol das mães jovens, estou no rol das mães velhas, né, Romano? Mas a minha filha ficou na creche da Unicamp, tá? E, assim, eu não sei como está hoje, mas não é fácil, porque o que acontece? Você volta da licença maternidade e aí sim que começa a confusão, não é? Eu estava aqui conversando com ela. Então, nos primeiros 6 meses, o que eu fazia? Na época, eu ainda dava aula com transparência, né? Era meia transparência, vai amamentar na creche, volta. Meia transparência, vai dar banho na criança, volta. É isso. Então, talvez tenha que dar um prazo para essa mãe, tipo, até 6 meses depois que a criança... Porque cada mãe tem o seu ritmo, né? E cada criança é de um jeito. Então, tem um filho que dorme direto, o outro não dorme à noite. Então, assim... E tem os problemas que vêm junto, né? Todo mundo sabe, né? Então, as crechites da vida e tudo mais. Então, acho que os primeiros, ela poderia pedir sim, logo que ela volta, mas poderia pedir até 6 meses depois que ela volta. Isso seria uma coisa, né? Porque é difícil, você volta no começo, você fica correndo para dar aula, prepara as coisas, vai, e a criança está na creche. Eu ficava atravessando aquele pedaço ali, entre a mecânica e a creche, não fazia...
Entendeu? Sim, eu não parei, mas a minha vida é uma coisa. Eu estava trocando ideia com ela aqui, foi a mesma coisa. Então, é isso, gente. Só uma sugestão aí, né, de quem passou por isso. Obrigado, Kátia. Obrigado. Nossa. Ligou. Boa tarde, sou outra Carolina, da FOP. Também minha primeira vez aqui, então boa tarde a todos. Uma outra colocação que eu queria colocar, aliado a isso que está sendo falado da maternidade, em geral a mulher, eu me coloco nesse, acho que as colegas aqui também, em geral nós somos novos docentes. Então, são dois problemas. Então, o problema de ser um novo docente, ter acabado de entrar, tá ali remando para conseguir os projetos e se inserir e tudo. E aí, obviamente, nesse período, porque nós já entramos agora mais velhas, então eu tive, né, o meu segundo filho tinha 35 já, e jovem docente e licença maternidade. Então, talvez esse tempo de 1 ano que ela comentou após, eu acho pouco, e ainda aliado ao comentário da Kátia, né? Então, eu penso que deveríamos pensar num prazo um pouquinho maior para que a docente pudesse solicitar esse auxílio para que ela consiga se organizar e aí sim poder pedir um projeto, né? Porque uma coisa, fora toda a pesquisa, a gente tem toda a graduação e entre outros pontos que a gente leva na universidade, fora a parte administrativa. Então, vocês relataram muito a minha vida agora há pouco. Eu me encaixei em quase tudo aí, então eu vou até colocar algo que eu já perguntei lá e nunca ninguém soube me responder na FOP. Eu entendo o caráter de complementaridade, eu acho muito interessante, só que assim, eu não consegui até agora um auxílio, já pedi muitas negativas, a licença de maternidade, e aí eu falava, poxa, as pessoas que têm um pouco de dinheiro podem ter o acesso ao auxílio pesquisa, e eu que não tenho nenhum, não consigo ter. Então, assim, eu me sentia bem abandonada pela universidade nesse sentido, que se eu tivesse acho que são 7 mil, né, reais, resolveria bastante dos meus problemas, e eu não tinha essa oportunidade. Então, queria colocar também esse outro lado aí do auxílio pesquisa no caráter complementar. Obrigada. Carolina, contente de ouvir esse relato, realmente. Só para encaminhar aqui, para não estourar muito tempo, então essas seriam as propostas. O valor do auxílio pesquisa, não. Vou falar agora no final. Desculpa. A gente, como já disse, né, a gente colocaria o texto detalhado aqui em novembro, né, João, numa reunião. Até antes, para poder ter discussões. Qualquer sugestão, como várias aqui que eu já anotei, pode chegar até a gente seria totalmente aberto para chegar, né, João, para a gente poder incorporar a questão justamente do valor como foi dito naquela discussão das diárias. A gente também está pensando em colocar em novembro esse novo valor. O Rinaldo já fez a gente tem que tomar cuidado com o orçamento, né, fazer as contas tudo certinho. A gente tem uma proposta inicial de um aumento de 20%, né, João, de 7. Eu não coloquei o valor aqui, mas seria para 7.200. A gente está tentando ver, fechando esses detalhes, de 6 para 7.200, e para tentar um aumento mais constante também, né, para acompanhar, agora que a gente está na época de inflação também, né, e tudo mais. Agora a gente tem que tomar cuidado com o valor nominal das coisas, né. Então a gente tem um pouco esse acompanhamento mais próximo, né. Então a gente colocaria isso em novembro também. Né? E como o João disse, o Oswaldo faz a conta 7.200, fecha aí, porque o engenheiro aqui também. O fim de semana em Paris fica por sua conta. E aí depois tem a questão do sistema, que está em curso, né? O João já comentou, que aí vai permitir a viabilização de algumas dessas novas linhas também. Então é isso, João. Uma apresentação breve aqui, a gente está aberto aí para comentários, sugestões. Obrigado, Léo. Marcelo, você quer complementar alguma coisa do Léo? Tranquilo? Bom, eu também já falei muito, mas algum comentário, pessoal? Fiquem o de encaminhamento. Paulo. Uma sugestão, na verdade, a gente tem visto alguns pedidos do regular, que o docente, às vezes, a informação talvez não chegue na unidade como a gente quer, mas ele pede a solicitação do regular,
e ele tem um projeto FAPESP, que ele participou de 1 ou 2 projetos, mas ele não é o principal, né? Ele faz parte. Isso aconteceram várias vezes, e até alguns momentos teve um docente que participou, acho que de 2 regulares, mas não era o principal. Nesse caso, a gente poderia talvez flexibilizar um pouco isso, colocando para ele participar de... Então... não só como principal do FAPESP ou CNPq? Eu, na verdade, até gostaria, sabe, não contei isso para a Flávia ainda não, porque, em geral, o que não me deixa flexibilizar muito porque eu posso flexibilizar bastante, depois eu deixo no fundo no prejuízo para o próximo, mas aí o Rinaldo e a Flávia, coitado. Mas eu acho o seguinte, sem querer fazer, né, a gente não tem necessidade de fazer demagogia, né, mas eu queria, na verdade, Flávia, não tinha, cheguei até... Agora que nós acabamos de escolher uma nova comissão executiva, talvez até ter uma reunião com eles, né, com os 8 que acabamos de escolher no começo da reunião, e conversar um pouco isso. Eu acho o seguinte, né, flexibilizar é uma coisa, enfim, relaxar ou até violar os princípios, o regulamento do FAPEX, que é a complementaridade, é outra. O que eu chamo de flexibilizar? É constatar que as coisas agora não são iguais a 20 anos atrás, ou talvez nem mesmo a 4, 5 anos atrás. O financiamento de pesquisa sofreu um baque terrível. Aconteça o que acontecer, bom, tudo bem, eu não sou cientista político, você é ciência política? Aconteça o que acontecer no 2 de outubro, eu acho difícil que tudo se recupere com muita velocidade. Mas, enfim, então, acho que é sonho um pouco. Quer dizer, acho que o financiamento em pesquisa sofreu um baque por uma série de circunstâncias, não vou ficar... Mas as coisas estão difíceis, a gente viu relatos, e a gente está ouvindo relatos aqui de pessoas que estão no conselho do FAPEX, que a unidade colocou aqui, porque são pessoas que têm uma vivência de pesquisa. Então, não é fácil conseguir na FAPESP, não é fácil conseguir no CNPq, a moeda desvalorizou tudo que é internacional, você faz uma viagem internacional em condições famélicas quase, e ninguém está querendo ir de executiva, mas no mínimo de... agora, então, eu acho que a flexibilização tem que ir um pouco por aí. Bom, mas aqui, no período, sei lá, estamos em 2022, entre, sei lá, 2017 e 2019, a gente não aprovava isso, mas talvez as condições fossem mais favoráveis de financiamento externo, quer dizer, a vida de pesquisa está competitiva, muito, entende? É para ser, até certo ponto, sim, né? Porque isso até é positivo que seja, mas não ao ponto de desestimular, né? Como a gente está vendo. E pelo menos que não seja menos estimulante do que lá fora poderia. Então, tudo isso para dizer, o meu desejo é de incluir um grau de flexibilização maior nesse termo complementaridade, que vai permanecer. Eu gostaria de fazer isso escutando as pessoas. Para isso, a reunir esses 8, vai ter a memória, né, pessoas como o Marco Jardim, que vai dizer, não, João, só que acontece isso, se você fizer assim, vai ficar por 8. Bom, então, vamos devagar com a dor, porque a gente tem o orçamento. Mas, então, é difícil escrever tudo, né? Bom, de agora em diante, quando está participando do projeto há tantos anos, em tais condições, eu acho que ficar no detalhe da letra a esse nível, acho que é manter essas condições que a gente tem, que a palavra-chave é complementariedade, mas alargar um pouco esse conceito de complementariedade, não para falseá-lo, mas para torná-lo mais realista com a situação dos docentes. E quem é capaz de trazer as situações dos docentes é o pessoal que está aqui nessa sala ou na sala virtual representando esses docentes. Não sei, dei até uma resposta longa, mas eu tenho uma vontade explícita de flexibilizar. Essa vontade explícita, agora a sério, é delimitada. Essas orçamentárias, enfim, e pela própria regra do FAPEX. Mas a gente também tem que ver que houve épocas mais confortáveis, mais favoráveis, chamemos assim, de financiamento e tudo mais. A gente tem que se adequar a elas, ou passar um funil que talvez não seja construtivo para a comunidade. Fala, Kátia, por favor. Então, professor, essa ideia eu vejo com muito bons olhos. Quando eu participei do FAPEX no passado, o que existia? Uma abundância
de recursos, né? Tanto em bolsas para os programas, como uma certa facilidade. Nunca foi fácil conseguir dinheiro da FAPESP, do CNPq, principalmente da FAPESP, mas se conseguir alguma coisa. Então, o pensamento na época era que se tem auxílio, não vamos fazer complementar e conseguir atender mais pessoas. Era esse o espírito, né? Mas hoje esse quadro mudou, mesmo porque a FAPESP elitizou demais, entendeu? Você tem um super projeto de não sei quantos milhões, o seu projeto fica lá. Eu vejo isso pelos professores novos, né? Eu tive um temático que eu dei graças a Deus a hora que ele acabou, porque, né, dá um trabalho imenso, você fica feliz quando ganha, mais feliz ainda quando ele acaba e presta conta daquilo, mas é difícil. Por exemplo, o colaborador, e isso acho que ainda não mudou, ele não pode orientar nem iniciação científica, não pode orientar nada. Eu escrevi para a FAPESP, falei, mas como assim? Como é que você vai trazer o colaborador com a vantagem para ele? Ele só trabalha e professor jovem, né? Não, não pode. Tem que ser professor, pesquisador principal. E agora, para ser pesquisador principal, antes tinha que ter um bom currículo. Agora, ele tem que ter 1 ano de supervisão de pós-doutorado. Quer dizer, não, você pode colocar, quando ele já tiver orientado 1 ano de pós-doutorado, você pede para ele passar para pesquisador principal. Mas, assim, eu acho que, principalmente para os professores jovens, é muito ruim. É muito ruim isso aí. Tá? Na minha visão, né? Estou falando assim. Visão que... Entendeu? Quem tem algumas tempinho de janela, né? Então, a gente agradece. Mais algum comentário? Ela não estou vendo mais, mas... Oi? Quem? Professor Fábio Augusto, do Instituto de Química, por favor. Oi, boa tarde, obrigado pela palavra. Fábio Augusto, de Química, né? Sobre esse aspecto aí da flexibilização do conceito de complementaridade, né? Inclusão de pesquisadores que não constam lá do rol de pesquisadores principais de auxílio temático ou assimilado, né? Eu acho que isso aí não é nem uma flexibilização, porque a complementaridade significa a pessoa trabalhou para submeter um projeto, para participar de um projeto e trazer recurso. Ora, o pesquisador que não é principal também obteve recurso, às vezes até mais recursos do que alguém que está lá como principal do projeto. E no temático, o número de pesquisadores colaboradores pode ser até reduzido, mas em redes como INCT, a gente tem às vezes 10, 15 pesquisadores que estão associados, o que a FAPESP coloca como principal lá é simplesmente coordenador da área. Muitas vezes o pesquisador que está lá como parte da rede trouxe e recebeu até recurso superior a esses coordenadores de área e é prejudicado porque não se considera isso como um complementar. Então, eu acho que isso aí não é nem questão de mudar a regra, é uma questão de adequar a visão, né, da interpretação do que é complementaridade. E ainda mais que hoje, como a professora, a colega aí colocou, né, a FAPESP está colocando umas regras, cada dia mais parece que certas coisas, minha opinião, absurdas. Mas, independente disso, né, eu acho que se o sujeito está participando de um temático, de uma rede de pesquisadores, se tem verba alocada, se ele recebe essa verba, trouxe para o Unicamp, o fato dele ser principal ou não, para mim, é absolutamente irrelevante. Eu acho que é isso que eu queria colocar. Obrigado. Perfeito, Fábio. Eu estou a concordar plenamente contigo. Eu estou hoje à frente de um CPA, né, que essa modalidade é de Centro de Pesquisa Aplicada da FAPESP, e vários, né, bom, Leonardo, vários que a gente propôs como PPs, que, bom, enfim, é um critério, não tem jeito, é sempre, mas tem colegas que foram determinantes, né, até na elaboração. Então, acho que a gente, tudo bem, a gente não está aqui para sugerir nada à FAPESP, esse é outro âmbito, mas a FAPESP, como um órgão exemplar em muitas coisas, a gente toma de exemplo em umas, e não é necessário a tomar em todas. Né? Por favor. Né?
Eu queria colocar também que essa questão poderia ser estendida a convênios que são estabelecidos entre as empresas, porque muitas vezes você não é o executor, você é o associado, você é o colaborador, e então estender isso para essas situações também. Vamos anotando tudo isso, tá? Nessa discussão de como eu acho que o Fábio falou, o termo nem é flexibilizar, é uma readequação, uma definição mais precisa e mais atual desse conceito e a gente vai fazer com todo cuidado e com toda parcimônia também. Sim, isso é contemplado, né? Só que, quando você colabora nesse projeto, você não é o executor, a FAPEX não estava aceitando. Não sei se isso mudou. Ele não Acho é o também executor. Desculpa. Então, eu nem sempre... Perdão, Flávia saberia melhor do que eu, nem sei dizer mudou, não. Eu acho que, por isso que eu sinto a necessidade dessa reunião com os 8, né, que acabamos de, até para equalizar bem, pessoal, e entrar num consenso mesmo, porque aí os 2 de humanas vão dizer, mas tem a peculiaridade aqui na área e tal, e a gente chega no... Então, pessoal, vamos ter um consenso aqui, isso aqui vamos considerar, isso aqui não vamos. Claro, não precisa ser enfim, sempre tem uma margem de deliberar ad hoc, né, para aquele caso. Mas eu acho que a coisa talvez sistematizar um pouquinho mais por isso, né? Porque há muitos anos que temos a dinâmica a roda vai rodando um pouco mais frouxa, não no sentido de deixar passar qualquer coisa, mas no sentido de cada comitê vai fazendo uma coisa, aproveitar que foi renovado, vai ter uma pessoa trazendo uma memória, vai ter uma pessoa completamente nova, vamos atualizar critérios, linguagem de telecomunicações. Só uma sugestão, uma sugestão que me ocorreu agora, é claro que não poderia ser qualquer tipo de atividade simultânea, mas existe essa figura da atividade simultânea aqui na Unicamp, né? Você, por exemplo, tem uma instituição, é o meu caso, por exemplo, não estou advogando em causa própria, mas estou colocando uma experiência aqui, que é um projeto essencialmente de pesquisa, tem a consultoria, mas essencialmente de pesquisa, produz artigo, produz inovação, e talvez esse tipo de atividade pudesse ser considerado como um caráter, como algo a ser colocado no projeto, né, no pedido, no lugar de uma bolsa, de um projeto, coisas do tipo. Porque dependendo de como seja essa atividade simultânea, pode ter um cunho de pesquisa, às vezes muito mais aplicado e, enfim, talvez, não vou usar essa palavra, mas interessante, do que um outro projeto de pesquisa. Acho que tudo pode nessa discussão de projetos grandes, PPA, atividades simultâneas como essa. E eu queria, né, ao longo, né, para me preparar melhor para a reunião de novembro, né, hoje eleita, e vamos conversando, né? Vamos conversando. Acho que também seria interessante vocês trazerem, eventualmente eu me disponho também a visitar as unidades. Acho que às vezes também se uma unidade quiser que converse na congregação, não tem nenhum problema. Às vezes eu acho a congregação um pouco uma formalidade meio... A gente sentar com o diretor, o coordenador de pesquisa, e você que está aqui, às vezes sai uma conversa, mas enfim, eu fico à disposição para o que a unidade achar melhor, talvez para trazer, né? Posso ir com o Léo, com o Marcelo, era muito importante. Esse novo manual saindo, vai demorar uns anos. A menos que fica muito ruim, né? Aí o próximo vem, já vamos desfazer esse negócio. Mas, enfim, se não ficar muito ruim, vai demorar uns aninhos para mexer. Então, vamos tentar deixar ele o mais atualizado, com a expectativa da comunidade. Fábio, não, acho que ele esqueceu de... Fábio, você levantou de novo, não? A mão? Acho que ele esqueceu de abaixar. Então, pessoal, olha, não sei, alguém mais
Passamos 5 minutinhos das 4. Alguém, mas fique à vontade. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Isso, muitíssima presença aí, foi ótimo. E continuamos em contato. Obrigado, viu? Bom final de tarde para vocês.